Bem, o que pretendo apresentar nesta circunstância, no tempo que me é disponível, é a conclusão de um artigo que dediquei a Dona Gilda de Mello e Souza, no início deste ano, sob o título de Entre Narciso e o Colecionador, ou O Ponto Cego do Criador. Nesse texto, examino os ensaios que consagrou a Mário de Andrade e ao filme Conversation Piece, de Antonioni, buscando trazer à luz o liame que une de maneira profunda o estilo crítico de Dona Gilda a seu sentido mais fundo, algo como uma filosofia do sensível, para utilizar a expressão de Merleau-Ponty, ou como uma hermenêutica sem ecos teológico-metafísicos, como a de um Gadamer ou de um Ricard. Sem poder percorrer, como fiz em meu ensaio, as análises que Gilda faz de Mário de Andrade e de Antonioni, passemos de imediato aos fundamentos hermenêuticos que lhes são subjacentes. Depois de percorrer em meu ensaio, de maneira perfunctória, 2 exemplos da atividade exegética de Gilda de Mello e Souza, cabe-nos voltar a atenção, como anunciado desde o início desse texto, para os efeitos filosóficos desse trabalho, a despeito da despretensão teórica que ostentam. E começo endossando uma frase do ensaio de Otília Beatriz Fiori Arantes, que afirma, descrevendo a sinuosidade do procedimento crítico de Gilda, eu cito, pois é nesse vai e vem entre a pintura, sua história e a realidade que se move nossa autora, utilizando permanentemente e, ao mesmo tempo, relativizando as lições dos mestres da escola de Warburg. Fim de citação. O que interessa é aprofundar o sentido dessa ligação, de certo modo ambígua, com a referida escola. O que significa aqui relativizar? Para fazê-lo, parece útil comparar os textos epistemológicos de Erwin Panofsky com a concepção de arte e da experiência estética a ser desentranhada das entrelinhas dos ensaios de Gilda de Mello e Souza. Detenhamo-nos, para esse fim, especialmente no curto ensaio de Panofsky, intitulado Sobre o problema da descrição e da interpretação do conteúdo das obras de artes plásticas. Ninguém ignora a importância, no método crítico de Panofsky, da passagem da descrição para a interpretação ou da iconografia para a iconologia. Das aporias de tal passagem implica das aporias que tal passagem implica e da maneira pela qual o autor procura desembaraçar-se delas. Para começar, lembremos o esquema ternário presente em toda a obra e exposto esquematicamente no ensaio, que nesta edição lhe acrescenta o quadro de 3 níveis que nos levam da descrição à interpretação, presente em outro texto, no livro Ensaios de Iconologia. Que níveis são esses? No primeiro nível, como nos seguintes, temos uma estrutura composta de 3 instâncias, a saber, eu cito, objeto de interpretação, que consiste no seu sentido fenomênico, que, por sua vez, apresenta tanto a face do sentido objetivo quanto a face do sentido expressivo. Além do objeto de interpretação, a fonte subjetiva da interpretação, que consiste na experiência existencial ou vital do sujeito percipiente. Além disso, o corretivo objetivo da interpretação, que consiste na história das configurações
ou na suma das possibilidades de representação, Darstellung artística. Num segundo nível, mais elevado, temos uma trindade mais complexa. O objeto de interpretação, que consiste no sentido semântico, a fonte subjetiva de interpretação, que consiste no conhecimento literário, e o corretivo objetivo da interpretação, que consiste na história dos tipos, a suma das possibilidades de representação, Vorstellung artística. E, finalmente, um terceiro nível, o mais elevado do progresso interpretativo, que se triparte em objeto de interpretação, que consiste no sentido documental, fonte subjetiva de interpretação, que consiste no comportamento decorrente de uma visão do mundo, Weltanschauung. E, finalmente, corretivo objetivo da interpretação, que consiste na história geral das ideias ou na suma das possibilidades de visão do mundo. Há de se perceber que, em cada nível, a fonte subjetiva da percepção encontra-se situada entre seu objeto e o corretivo que lhe permite modificar o sentido da primeira figura apresentada pelo objeto. Mais do que isso, ao passar do nível 1 ao nível 2, esse efeito retroativo se repete. O corretivo tipológico não altera apenas o sentido semântico, mas retroage sobre o sentido fenomênico. E mais ainda, no último nível, o corretivo que passa pela história geral das ideias, revelando o sentido documental, depois de levar o sujeito à consciência da ligação do comportamento ou do estilo de existência a uma Weltanschauung, também retroage sobre os níveis anteriores, fechando uma espécie de círculo ao dar a última e complexa forma ao raso sentido fenomênico de que partimos, ou de que parte a percepção espontânea. O aprofundamento progressivo da análise, que passa da iconografia para a iconologia, acaba por revelar o seu caráter circular. Eis a aporia a ser dissolvida. Essa circularidade não seria viciosa, implicando uma petitio principii? É claro que, em cada um dos níveis, a instância corretiva visa neutralizar a pura projeção dos pré-juízos subjetivos, o que não impede que, em sua totalidade, o movimento interpretativo permaneça circular em sua essência. Em seu artigo de 1933, Panofsky tem fresca na memória a lembrança da polêmica entre Heidegger e Cassirer, seu amigo, que também passou pela escola de Warburg, e é obrigado a distanciar a ideia da forma necessariamente circular da interpretação da circularidade da hermenêutica do autor de Ser e Tempo. Esse é o tema da quarta e última parte de seu artigo sobre a descrição e a interpretação. Panofsky começa por citar o trecho de Kant e o problema da metafísica, de Heidegger, onde afirma que é preciso ultrapassar a superfície do texto, não limitar-se a repetir o texto e a glosá-lo, que é necessário ir, eu cito, além da formulação textual, o que Kant, ir em direção do que Kant procurou trazer à luz com sua fundamentação, mas isto, é Heidegger quem diz, Kant não foi capaz de dizê-lo. É claro que toda interpretação precisa necessariamente fazer uso da força, ou de força, para arrancar do que as palavras dizem o que elas querem dizer. Fim de citação. Sem negar a necessidade desse uso da força, Panofsky procura dar-lhe um sentido diferente do heideggeriano. Assim, no caso de Kant, nosso autor recorre, sem citá-lo,
a Cassirer. Faltaria a Heidegger a instância corretiva que, eu cito Panofsky, já está dado na facticidade histórica, fim de citação, que nos impede de forçar o texto. O limite, a separação entre formas históricas diferentes de pensamento, o limite que proíbe a projeção retrospectiva de categorias ausentes no passado. Projeção retrospectiva que seríamos tentados a fazer, por exemplo, se nós lêssemos o tédio da vida moderna na melancolia de Dürer. Ao contrário do que, segundo a recomendação de Cassirer, de Panofsky, que é a retoma de Cassirer, o historiador da filosofia podia aprender com o historiador das ideias do século XVIII sobre os limites a que está restrita uma exegese ontológica de Kant, contanto que ela não queira renunciar aos direitos e aos deveres de uma interpretação. Fim de citação. Ao introduzir a questão nestes termos, não o faço com a intenção de situar Gilda de Melo e Souza em um dos extremos desse debate, cuja origem está na polêmica entre Heidegger e Cassirer em Davos, em 1929. Nossa autora não parece cuidar muito dos problemas e das alternativas da ontologia fundamental ou da tentativa de fundamentar a análise da obra de arte numa epistemologia das Geisteswissenschaften que remete à crítica kantiana. Advirto o auditor que, se endossei o enunciado de Otília sobre a relativização das teses da escola de Warburg, não pensava de modo algum na projeção retrospectiva da ontologia de Heidegger, na interpretação da história do ser, que não deixa de ser uma forma de relativização do passado por obra de uma óptica seletiva muito particular. De qualquer maneira, Gilda está mais próxima de Panofsky do que de Heidegger. Sem dúvida, a insistência na precariedade do Criador, ou na cegueira do Criador, é a mesma para a nossa autora e para Panofsky. Trata-se de tema constante nos escritos do membro da escola de Warburg, como insiste Pierre Bourdieu no pós-fácil que acrescentou à tradução que fez para o francês do livro Arquitetura Gótica e Pensamento Escolástico, privilegiando, neste capítulo da História da Arte, a ideia de uma intenção objetiva que nada tem a ver com a intenção subjetiva do Criador. Bourdieu investe contra os teóricos da Kunstwollen. Para além da intenção do artista, o que é objeto de trabalho dos dois autores, o alemão e a brasileira, são os códigos, os tipos, os sistemas de sinais e significações, as gramáticas. Numa palavra, tanto num caso como no outro, temos obras-primas de iconologia, mas uma iconologia praticada segundo espíritos diferentes. Para um, a iconologia se baseia essencialmente numa epistemologia, em parte aquela de Cassirer, com a sua direção iluminista e universalista, que se prolonga numa filosofia das formas simbólicas, em que a ordenação artística da experiência e do mundo abre o espaço de uma estruturação simbólica superior que é fornecida pela ciência. Como na fenomenologia de Hegel, para Cassirer, aqui bem pouco neokantiano, como na fenomenologia de Hegel, para Cassirer, mito, linguagem, religião, arte e ciência se sucedem como formas de espírito que tendem à universalidade da razão. Tendência que Pierre Bourdieu leva ao limite, introduzindo na obra de Panofsky mais do que um grão de estruturalismo, então na moda na França, chegando mesmo ao exagero
de aproximá-la da gramática generativa e transformacional de Chomsky. Não seria melhor ligá-la à gramática de Wittgenstein, em tudo oposta à gramática generativa e transformacional, por sua recusa de reduzi-la a uma forma lógica ou a um cálculo, por dar-lhe uma dimensão mais pragmática do que sintática ou semântica, por sua ênfase na dimensão do uso como campo do sentido e, sobretudo, por fazer dela um instrumento de ampliação do campo de visão, escada que permite a chegar à Übersicht, visão de sobrevoo ou simplesmente visão geral. Ligando a empresa de Panofsky à de Saussure, Bourdieu nos diz, no último parágrafo de seu pós-fácil, eu cito Bourdieu, Erwin Panofsky mostra aqui de forma brilhante que só pode fazer o que faz sob a condição de saber a cada momento o que faz, pois as operações, tanto as mais humildes como as mais nobres da ciência, valem o que vale a consciência teórica e epistemológica que acompanha essas operações. Fim de citação. É bem essa aproximação entre a análise das obras de arte e os modelos das hard sciences, das ciências duras, que jamais encontraremos na obra de Gilda. Aliás, se não estou redondamente enganado, é o que ela mesma diz obliquamente contra essa tendência no texto seguinte da nota 6 de seu ensaio sobre Antonioni. Ela diz, é curioso que o método adotado por Thomas no estúdio, ela se refere ao filme de Antonioni, é curioso que o método adotado por Thomas no estúdio se aproxima daquele que, segundo Mols, Abraham Mols, a teoria da informação gostaria de propor aos filósofos como síntese de uma atitude estruturalista e uma atitude estética. Levando em conta que perceber é perceber formas, a teoria da informação proporia decompor o retrato do universo em pedaços de conhecimento, visando primeiro fazer o levantamento de um repertório e, em seguida, recompor um modelo, que seria o simulacro desse universo, aplicando nessa tarefa as regras de assemblagem ou interdição. Fim de citação. Numa palavra, uma estética construída da perspectiva de um olhar mecânico. Na verdade, estamos diante de um duplo problema. Como é possível fazer uso, em primeiro lugar, como é possível fazer um uso tão rico das tradições críticas como a da escola de Warburg, sem comprometer-se com a abstração das filosofias e epistemologias a que estão ligadas? Segundo, como é possível aclimatar as boas tradições da estética europeia no contexto brasileiro, sem trair, ao mesmo tempo, a teoria da origem e o novo campo de aplicação? Na verdade, não é possível responder a essas duas questões separadamente sem transitar com todo o vagar possível entre elas. A obra crítica de Gilda deriva da convergência entre o movimento de modernização da literatura brasileira e os esforços teóricos dos sociólogos e dos historiadores para dar conta da formação brasileira. Mais do que isso, nesse contexto de verdadeira revolução intelectual, a reflexão estética volta-se para o futuro, ao contrário da óptica europeia que assume espontaneamente o peso da tradição, exceto nos pequenos grupos de vanguarda que desencadeiam seus movimentos fora da universidade e que pouco cuidam do passado ou da arqueologia das artes. Essa característica da óptica europeia é visível mesmo nas polêmicas mais vivas do presente, como a que se exprimiu nos movimentos Zurück-Kant, de volta ao Kant, desde a segunda metade do século XIX
até o século XX em sucessivas ondas. Esta característica que está na origem dos modelos europeus da história da arte e da reflexão estética de que Gilda lança a mão com a maior liberdade. Repitamos 3 frases de nossa autora já citadas no início desse texto, descrevendo o itinerário de sua geração. Falando de sua geração, Gilda diz: as conquistas eram, em geral, provisórias e não se apoiavam na segurança racional dos sistemas. Mas aquele momento de transição entre o sonho das vanguardas e a chegada vitoriosa dos especialistas delineavam à nossa frente um recorte novo da realidade. Talvez uma invenção da realidade, tal como de tempos em tempos a arte efetua para renovar o sentimento da divindade, do homem, ou mais modestamente, da paisagem. Fim de citação. O caráter essencialmente prospectivo aí revelado é essencial na necessidade que implica de inventar a realidade e que aproxima a tarefa cognitiva mais da própria arte do que da ciência, que deveria vir depois. Caráter que será tanto mais visível quando contraposto às dificuldades face aos movimentos de renovação ou de criação com que se defronta Pierre Bourdieu, que na ocasião faz sua a teoria de Panofsky no pós-fácil já citado. Situada na periferia do capitalismo, não poderia ser outro o itinerário de Gilda, nossa mestra de estética. Mais ainda, não é necessário referir-se à situação brasileira para compreender que uma obra de pensamento não se demore na edificação de uma teoria. Nas tradições rivais da fenomenologia e da filosofia analítica, podemos encontrar exemplos de filósofos não fundacionistas que recusam o modelo intelectualista do pensamento ou a concepção da filosofia como uma espécie de ciência superior. Penso em autores como Wittgenstein e Merleau-Ponty, que jamais se comunicaram ou se influenciaram reciprocamente, em cujas obras é possível vislumbrar uma mesma concepção da filosofia que privilegia a dimensão do acesso originário pré-científico ao mundo, onde a visão ganha novamente a importância que perdera desde Platão. Ou ainda em Bachelard, que, passando da reflexão epistemológica a uma espécie de fenomenologia da imaginação, acaba por dar à última a função de raiz da totalidade da filosofia. Numa palavra, filosofias onde a arte e a estética se mostram como forma privilegiada de acesso ao próprio coração da filosofia. Com esses elementos, podemos esboçar o que poderíamos chamar de hermenêutica de Gilda de Melo Souza. Nela, é claro, é reconhecida a circularidade da interpretação, mesmo na forma mais evidente da projeção de escolhas do intérprete, como é reconhecido na entrevista sobre Conversation Piece, no uso da expressão que Gilda faz de interpretação pessoal. Ela diz, isso é uma interpretação pessoal. Como também é reconhecida na expressão inventar a realidade do texto citado há pouco e que já servira de ponto de partida deste ensaio. Mas, é claro, não se trata de algo como um teste projetivo, onde a obra interpretada funciona como um espelho, onde o intérprete só é capaz de ver a si mesmo e suas próprias escolhas. Pois o projeto interpretativo não só mobiliza instâncias ou instrumentos corretivos, à maneira dos hermeneutas em geral e de Panofsky em particular, como ele tem um caráter polêmico ou subversivo. Interpretar aqui é convidar a ver de modo diferente. Mesmo no ambicioso projeto russelliano de instituir a filosofia como strenge Wissenschaft,
como ciência rigorosa, não era, mesmo lá, não era a variação imaginária um momento necessário da redução fenomenológica, dando acesso ao domínio celeste das essências. De qualquer maneira, mesmo sem fenomenologia ou sem qualquer outra forma de híbris, é preciso reconhecer o valor cognitivo da imaginação, sem a qual não poderíamos modificar nosso modo de ver. Pensemos no ver como de Wittgenstein. E permaneceríamos, sem a imaginação, prisioneiros de nossos ídolos, de nossos preconceitos pessoais, ou da tradição passiva e inconscientemente assimilada. Imaginar aqui não é o contrário de investigar o mundo objetivo, é abrir-se para o que, até agora, permaneceu invisível. Sem a imaginação, ou a avaliação sistemática do modo de ver, não poderíamos topar com e descobrir os indícios que podem levar-nos ao código iluminador da obra em sua singularidade, assim como descobrir ou ver de modo diverso o próprio código a partir da obra singular. Sem saper vedere, não poderemos, mesmo fora das artes plásticas e da estética, saper leggere e saper ascoltare, isto é, rever nossa experiência cotidiana, nossa relação com a sociedade, com a cultura e com o mundo. Noutras palavras, estaremos a permanecer aquém da filosofia. Era bem esse o lugar central da estética na filosofia, que, deslumbrados, descobríamos em 1956, nas aulas de Gildo de Mello e Souza, que tanto nos marcaram.